Graça e paz, boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui, irmãos, pela segunda vez. Não sei se os irmãos lembram de mim, mas já estive aqui outra vez. Vamos meditar na palavra de Deus. Eu convido você a abrir inicialmente a sua Bíblia em João, capítulo 3, versículo 16. Eu vou ler aqui esse versículo inicialmente, mas nós vamos ler alguns textos aqui da palavra de Deus. Hoje eu vou estar falando, se o Senhor assim permitir, sobre a mensagem pura e simples do Evangelho. O que são as boas novas? O que é o Evangelho? Que mensagem é essa? O que significa essa mensagem para as nossas vidas? É isso que a gente vai estar refletindo hoje aqui, em nome de Jesus. Então, João 3,16, eu sei que a maioria conhece decorado, diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Louvado seja o Senhor. Então, meus irmãos, falando sobre o Evangelho, primeiramente eu gostaria de falar sobre a situação do ser humano, para a gente poder compreender a mensagem da salvação. Porque Evangelho significa boas novas, boas notícias. Que notícias são essas? São as notícias da salvação em Cristo Jesus, que todos nós somos chamados a conhecer essa mensagem e crer nela, e reconhecer a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Mas para compreender a necessidade da salvação em Cristo, nós precisamos compreender o porquê que nós precisamos dessa salvação. Irmãos, Deus, voltando aqui bem antigamente, Deus criou toda a terra, Deus fez tudo, fez todas as coisas, Deus criou todos nós, Deus criou a humanidade. Quando Deus nos criou, nós éramos perfeitos e vivíamos em perfeita comunhão com Deus. Não havia maldade, não havia pecado, não havia morte, não havia separação de Deus. Nós andávamos com Deus, conhecíamos a Deus, falando aqui no sentido de humanidade, da humanidade no início, ali representado em Adão e Eva, os primeiros seres humanos criados por Deus. Como nós vemos lá em Gênesis 3:8, quando diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Essa era a situação de Adão e Eva com relação a Deus. Eles viviam em comunhão com Deus. O Senhor os visitava constantemente. Eles viam a Deus, o conheciam, falavam com Ele, tinham comunhão, experimentavam algo que nós conhecemos ainda apenas em parte, e um dia conheceremos plenamente quando estivermos na glória no céu, que é poder conhecer a Deus, andar com Deus, ouvir a sua voz sem barreira, sem impedimento nenhum. Assim era a humanidade. Esse foi o plano de Deus para as pessoas. Essa era a vontade de Deus para nós. É a vontade dele para o ser humano, que as pessoas o conheçam, tenham comunhão com Ele, andem com Ele, vivam na sua presença. Essa é a vontade de Deus. Nunca foi o plano de Deus isso que nós estamos vendo hoje: violência, maldade, doença, tragédias, acidentes, todo tipo de coisa ruim e terrível que acontece no mundo, seja de ordem natural, ou seja, coisas que as pessoas fazem para com as outras, de maldades de todo tipo.
Deus não criou o mundo dessa maneira. É importante a gente compreender isso, porque muitas pessoas acham que sempre foi assim, ou que essa era a vontade de Deus desde o início, que Deus criou o mundo desse jeito. Nunca foi a vontade de Deus. Isso foi algo que aconteceu com a permissão de Deus, sim, mas não era o plano original de Deus. E o que foi que aconteceu? Deus deu a eles, Adão e Eva, a ordem de não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus avisou: se vocês comerem do fruto dessa árvore que estava no jardim, vocês morrerão. Deus deu o alerta, disse para eles não fazerem isso, mas eles, quando foram tentados pelo diabo, comeram do fruto. Lá em Gênesis 2, 16, 17, registra essa ordem quando diz: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E nós sabemos que Adão e Eva comeram desse fruto, e é por isso que hoje a humanidade está nessa situação, porque a partir daquele momento em que eles desobedeceram a Deus e comeram do fruto daquela árvore que Deus disse para que eles não comessem, eles morreram. Não morreram imediatamente no físico, morreram depois, mas a partir daquele momento eles morreram espiritualmente, perderam a comunhão com Deus. A partir daquele momento, eles e todas as pessoas que foram geradas a partir deles, incluindo a nós que somos seus descendentes, estamos debaixo, naturalmente falando, eu digo, aqueles que nascem estão debaixo do pecado, de condenação, de maldição, separados de Deus. É como diz em Romanos 5,12: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Essa foi a situação que a humanidade passou a enfrentar, de pecado, separação de Deus, condenação, debaixo de maldição. Essa era a realidade do mundo. Ainda é, para quem não conhece a Cristo. Todos se tornaram escravos do pecado e perderam a comunhão com Deus. Todas as pessoas. É por isso que hoje o estado natural do ser humano é de distanciamento de Deus. Ninguém, irmãos, nasce em comunhão com Deus. Ninguém nasce na presença de Deus. Todas as pessoas nascem afastadas de Deus, em pecado, debaixo de condenação. Essa é a situação da humanidade. Você provavelmente já ouviu pessoas dizerem assim: eu conheço a Jesus desde quando eu nasci, eu tenho Deus no meu coração desde sempre. Essa é uma das maiores mentiras ditas, ensinadas pelo inimigo e propagada no mundo, para que as pessoas acreditem que está tudo bem, que elas não precisam se consertar com Deus, que elas não estão em pecado, que elas podem viver tranquilamente, e no final de tudo elas vão morar no céu. É assim que muita gente pensa, mas não é essa a situação da humanidade. Como diz lá em Romanos 3,23: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos 3, do 10 ao 12, também fala de que não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, falando do estado natural das pessoas no pecado. Então essa é a situação da humanidade, situação de perdição, de condenação, debaixo de maldição, separados de Deus, mortos espiritualmente. Infelizmente essa é a triste realidade do mundo.
daquele que não tem Jesus. Toda pessoa que nasce, todo bebezinho quando nasce, ele nasce desse jeito. Ele precisa, quando crescer, ouvir a mensagem do Evangelho e crer. A gente vai falar isso mais na frente. Então essa é a situação da humanidade. Só que a questão é, Deus não nos criou para isso. Lembra do que eu falei no início? O plano original de Deus é ter comunhão com as pessoas. Deus nos criou para adorá-lo, para conhecê-lo, para estar na sua presença, para louvar e engrandecer o seu nome. Não é a vontade de Deus que as pessoas estejam separadas dele, mortas espiritualmente. Deus, quando via essa situação, ele não se alegrava com isso, nunca se alegrou. É por isso que já desde antes da fundação do mundo, Deus, na sua onisciência, ou melhor dizendo, presciência, já sabendo de tudo que ia acontecer, ele já tinha providenciado até mesmo a salvação em Cristo, porque não era a vontade dele, não alegrava o seu coração ver as pessoas desse jeito. Por isso que Deus fala que não tem prazer na morte do ímpio, que a vontade de Deus é que todas as pessoas sejam salvas, como diz 1 Timóteo 2:4, porque a vontade de Deus é ter comunhão conosco. Deus, ele quer andar com você, ele quer habitar na sua vida, ele quer que você o conheça, ele quer que você esteja na presença dele. Essa é a vontade de Deus, esse é o plano de Deus. Por isso, por Deus ter essa vontade e por ele nos amar tanto, como a gente leu em João 3,16, é que Deus, ele toma uma atitude. Ele toma uma atitude para mudar essa situação. E interessante, irmãos, deixa eu fazer uma observação, que Deus, ele sempre quis mudar essa situação. Deus ama as pessoas e Deus quer ter comunhão com elas. Aí nós podemos imaginar assim: por que Deus simplesmente então não recebe todo mundo na sua presença, perdoa os pecados, deixa para lá o que aconteceu, esquece o pecado, esquece a maldição que está sobre as pessoas, recebe todo mundo e simplesmente diz assim: venham, eu vou esquecer tudo, não tem importância o pecado, não tem importância o que aconteceu, todo mundo vai para o céu, está tudo bem, tudo tranquilo. Por que Deus não faz isso? Nós temos que entender, irmãos, que Deus, ele nos ama e ele quer nos salvar, mas existe algo que impedia de Deus tomar essa atitude que eu falei, de simplesmente dizer: esqueça o pecado, esqueça tudo, venha, está tudo bem, todo mundo vai para o céu. Por que Deus não podia fazer isso? Qual era o problema? Qual era a barreira? É porque Deus, irmãos, ele é santo, ele é justo. É por isso que Deus não podia fazer isso, simplesmente dizer para as pessoas: está tudo bem, eu vou esquecer, vamos viver como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse acontecido o pecado, e todo mundo vai para o céu, e está todo mundo perdoado. Se Deus fizesse isso, ele seria injusto, e ele não seria santo, porque ele estaria aceitando na sua presença pessoas que pecaram, que ofenderam a sua santidade. E ele seria injusto, porque nós, pecadores, merecemos a condenação. Você sabia disso? Todos nós, sem exceção, todos nós que estamos aqui, o que nós merecemos é ser condenados. Nós merecemos ir para o inferno. Você sabia disso? Se Deus fosse dar o que a gente merece, é isso que a gente merece.
por causa do nosso pecado, por causa da maneira como as pessoas vivem no mundo, por causa do que elas praticam. Se Deus fosse nos julgar por merecimento, de acordo com os seus padrões divinos e justos, Ele teria que condenar toda a humanidade ao inferno, a eterna separação dele, porque Ele é santo. O que nós aprendemos na Bíblia? Que no céu não vai entrar pecado, no céu só vai entrar quem é santo, só vai habitar na presença de Deus quem é santo. Sem santidade ninguém verá a Deus, lá em Hebreus fala isso. Então nenhum de nós poderia entrar no céu. E se Deus simplesmente esquecesse tudo que a gente fez, Ele seria um juiz iníquo, mau, injusto. Já imaginou um juiz? Imagine só aqui no sentido humano. Um criminoso que chega na presença de um juiz, um criminoso que cometeu vários crimes, e chega na presença de um juiz, e o juiz simplesmente diz assim: olha, não se preocupe, está tudo bem, pode ir para casa, viver a sua vida, está perdoado tudo que você fez, não importa se você matou, se você roubou, se você estuprou, está perdoado, você não vai ser condenado por nada, fique tranquilo, vá para casa. O que as pessoas iam dizer desse juiz? Esse juiz é mau, perverso. As pessoas iam ficar revoltadas, iam querer matar o juiz, principalmente se fossem da família da vítima. Ninguém no sentido humano aceita isso, porque é injusto. É injusto aquele que cometeu um crime, que fez algo absurdo, não sofrer nenhuma punição. Até no sentido humano nós sabemos disso. Imagine no sentido divino. A justiça de Deus requer uma punição. A justiça de Deus requer uma condenação. Isso faz parte do caráter de Deus. Deus é justo, é um atributo dele. Lá em Salmo 97:2 diz: justiça e juízo são a base do seu trono. Lá em Isaías capítulo 6, versículo 2 e 3, quando Isaías tem a visão de Deus glorificado, ele vê ali os anjos louvando a Deus e dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Esse é o nosso Deus, santo, puro, perfeito, sem nenhuma mancha nem mácula, nada que o contamine, totalmente santo e puro. Agora imagine esse Deus santo e puro. Como que nós poderíamos entrar na presença dele? Como que nós poderíamos ir para o céu? Era impossível. Se nós fôssemos entrar no céu, no estado natural que o ser humano está debaixo de maldição e do pecado, nós íamos ser fulminados na entrada, com a santidade de Deus. Tão terrível é, eu quero que você entenda, a situação do ser humano. Não havia solução para nós. Nós estávamos perdidos, condenados, sem salvação. Nós não podíamos fazer nada a respeito. Não havia nada que nós pudéssemos fazer. Não tinha boa obra que a gente pudesse fazer para conquistar o direito de entrar no céu. Não havia sacrifício que nós pudéssemos fazer para isso. Não havia penitência. Nada que nós pudéssemos fazer para conquistar o direito de entrar no céu, o direito de estar na presença de Deus e ter comunhão com Ele. Porque nós somos pecadores por natureza. Essa é a realidade da humanidade. Triste realidade. Graças a Deus que a mensagem não para por aí, tenha calma. A gente vai compreender o resto. Mas essa é a situação da humanidade. Ainda, entenda bem, às vezes as pessoas dizem assim: irmão, eu não sou mau,
Eu nunca fiz mal a ninguém. Por que eu não vou para o céu? Eu nunca roubei, eu nunca matei, nunca adulterei, nunca me prostituí, nunca fiz mal a ninguém. Todas as pessoas pecaram, como a gente leu aqui em Romanos 3:23. Ainda, preste atenção nisso, que você tivesse cometido só um pecado, durante toda a sua existência, tivesse contado, por exemplo, só uma mentirinha, não tivesse feito mais nada, ainda assim, por causa desse pecado, você não mereceria entrar no céu e estar na presença de um Deus santo. O que diz lá em Tiago? Que aquele que tropeça em um só ponto da lei se torna condenado por todos. Aquele que cometeu um pecado é condenado como se tivesse cometido tudo. Do mesmo jeito, está condenado. Então não existe isso de dizer eu sou bom, eu faço coisas boas, eu sou uma pessoa boa. Ninguém é bom, só Deus que é bom. Jesus falou isso. Ninguém é bom, ninguém merece o céu, ninguém vai para o céu por mérito próprio. Essa é a situação da humanidade. O salário do pecado é a morte, como nós lemos em Romanos 6:23. A consequência é a morte. E nós vemos em Hebreus 9:22 o seguinte: quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O que a Bíblia afirma com isso? Se não houver uma punição, um derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Ou seja, em outras palavras, a justiça de Deus requer que alguém pague. Alguém precisa pagar. Alguém precisa sofrer. O sangue de alguém tem que ser derramado por causa do pecado. E pode ter certeza que o nosso sangue, se fosse derramado, não poderia comprar a salvação. O sangue de nenhum de nós. Ainda que todo o sangue da humanidade fosse derramado em sacrifício a Deus, esse sangue não poderia comprar a salvação, porque nós somos pecadores. Nós não podemos providenciar a salvação, nós não podemos fazer nada. O estado da humanidade é desesperador. Desesperador. Não há nada que a pessoa possa fazer para poder entrar no céu. Nada. É aí, irmãos, que nós precisamos compreender uma coisa, que é o coração do Evangelho, que é o centro da mensagem do Evangelho. Deus, sabendo que nós não podemos fazer nada, não podemos nos salvar, que nós merecemos o inferno, que nós merecemos ser condenados, mas Ele não queria nos condenar. Ele nos ama. Lembra? Deus amou o mundo de tal maneira. Deus nos ama. Deus não queria nos condenar. A vontade de Deus é nos salvar. Mas se por um lado o seu amor quer nos perdoar, a sua santidade exige condenação. Como que Deus resolveu esse impasse? O que Deus fez? Deus mesmo providenciou a solução para esse problema. E sabe qual é a solução? Uma pessoa, Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor. Ele é a solução para esse problema que eu falei para vocês. Ele é a solução de Deus. Ele é a providência de Deus para a salvação do homem. Deus providenciou o seu próprio Filho amado, o seu Filho unigênito. Como a gente leu, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. Ele ofereceu o seu único Filho amado por nós, para nos salvar.
para nos resgatar dessa situação de perdição, de maldição e de morte. Porque nós não podíamos fazer nada e Deus sabia disso, mas Deus queria nos salvar. É por isso que lá em João 1,29 diz: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sabe o que ele estava querendo dizer? Está aí o sacrifício, está aí o Cordeiro, fazendo referência ao Antigo Testamento, aos sacrifícios. Está aí, esse é um Cordeiro, não é um Cordeiro qualquer, é um Cordeiro de Deus. É o sacrifício perfeito e santo que Deus mesmo providenciou para salvar a humanidade, para tirar o pecado do mundo. Esse Cordeiro santo, sem mácula, sem defeito, puro, sem pecado, é Ele que vai tirar o pecado do mundo. Era isso que João Batista estava dizendo. Você consegue imaginar, irmãos, a alegria de João Batista naquele momento ali, quando ele viu Jesus vindo a ele? Imagine se ali no lugar dele ele estava vendo com os seus próprios olhos a salvação que Deus tinha prometido já fazia milhares de anos, e o povo de Israel esperava ansiosamente o Messias para salvar o seu povo. E João Batista viu com seus olhos e entendeu que ali estava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá em Lucas 19:10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus, ele veio mandado por Deus numa verdadeira missão de resgate, uma missão de nos resgatar da situação em que a gente estava. Não sei se você já assistiu um filme chamado O Resgate do Soldado Ryan, que o exército é mandado para resgatar um soldado que está lá no meio da guerra, porque todos os irmãos dele tinham morrido e só ele estava vivo, e que não queriam dar mais essa tristeza para a mãe dele. Mandaram todo um pilotão para tirar aquele homem daquela situação e salvá-lo. Por que eu contei isso? É uma ilustração do que Deus fez por nós. Deus, lá na sua glória, no céu, olhou para a nossa situação aqui, em trevas, na lama, num poço imundo, sujos, impuros, mortos, condenados, escravos do pecado, sendo oprimidos pelo diabo. E Deus diz para Jesus: meu filho, desça até lá e tire eles das trevas, tire eles da escuridão, tire eles da morte e traga eles para a minha presença. Foi isso que Deus fez. Foi para isso que Jesus veio, para nos resgatar, para pegar na nossa mão e dizer: saia daí, eu quero você na minha presença. Foi isso que Deus fez quando enviou Jesus. É isso que Deus está querendo fazer por você, se você não conhece a Cristo ainda. É pegar na sua mão e dizer: saia daí, eu quero trazer você para a luz, para a vida, tirar você da morte. Essa é a vontade de Deus. No momento em que Jesus estava sendo crucificado, Ele levou sobre si os nossos pecados, para sofrer no nosso lugar o castigo que a justiça de Deus requeria. Agora eu quero falar um pouco sobre a crucificação de Cristo. Para você compreender o que Deus fez e como custou caro, mas as pessoas não valorizam. As pessoas não dão importância. A gente está pregando o Evangelho para as pessoas
falando de Jesus e as pessoas ignoram, tratam a gente mal, desprezam. Elas não têm nem ideia, não percebem o que Deus fez por elas, o tamanho do sacrifício. Às vezes elas assistem aqueles filmes da Paixão de Cristo, mas elas não compreendem o que Deus fez ali, o que Jesus fez. O quanto custou a morte de Jesus na cruz. Como diz aquele louvor: eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Realmente, irmãos, é provável que a gente nunca compreenda. E nós nunca vamos compreender mesmo não, vou dizer o porquê. Nós nunca vamos compreender o quanto custou para Jesus subir ali naquela cruz. Nós não vamos compreender porque nós não vamos passar pelo que Ele passou. Porque nós fomos salvos, se você foi salvo. No final desse ponto você vai compreender porque que você nunca vai poder compreender o quanto custou. Mas dá para a gente ter uma ideia. Ele bebeu até a última gota do cálice da ira de Deus. Tudo aquilo que nós merecíamos sofrer por causa dos nossos pecados, Ele sofreu por nós. Eu quero ler o texto aqui que está em Isaías 53, 4 e 5. Eu não estou abrindo a Bíblia aqui porque eu já anotei aqui na folha o texto. Diz assim, Isaías 53, 4 e 5. Preste atenção nesse texto, é um dos mais lindos da Bíblia. E escrito em torno de 700 anos antes de Jesus morrer na cruz. 700 anos antes de Jesus morrer na cruz, o profeta Isaías escreveu isso. É uma prova de como a Bíblia é fiel e aquilo que é profetizado se cumpre. Veja o que ele escreveu: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Aqui falando não apenas de enfermidades físicas, mas da enfermidade do pecado. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Esse foi o motivo. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, irmãos, você lembra que eu falei que nós não poderíamos fazer nada para nos salvar, para satisfazer a justiça de Deus. A justiça de Deus precisava ser satisfeita, precisava alguém pagar, e Jesus foi quem pagou o preço que os nossos pecados mereciam, a condenação que os nossos pecados trazem. Você lembra que Jesus, quando estava no Getsêmani, Ele suou gotas de sangue enquanto Ele orava: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Você sabe por que Jesus estava tão aflito ali naquele momento? Por que ele estava tão aflito? E Ele mesmo disse que estava angustiado até a morte, ao ponto do seu suor se tornar em gotas de sangue. Você sabe por que isso aconteceu? A ciência explica isso. O suor de uma pessoa só se torna em gotas de sangue quando ela passa por uma aflição emocional tão grande, tão terrível, que os seus vasos sanguíneos minúsculos da pele, aqueles mais superficiais, se rompem e causam hemorragia e se mistura com o suor, e a pessoa começa a suar sangue devido à grande aflição que ela estava sentindo.
Você sabe por que Jesus sentiu isso? Tem gente que fica pensando talvez que Jesus era medroso, estava com medo de enfrentar a cruz. E aí alguém pode ficar pensando assim, mas como é que pode? Nós vemos tantos mártires morrer louvando a Deus, cantando, glorificando a Deus. E por que Jesus estava tão aflito? Por que ele estava tão angustiado? É aí que eu quero que você entenda. Jesus sabia que aquele momento ali na cruz, ele ia carregar sobre si os pecados de toda a humanidade. O meu, o seu, de cada pessoa deste mundo estaria sobre os seus ombros. Sabe o que significa isso? Como a gente leu aqui no texto de Isaías. O castigo, que é o castigo de Deus, que nos traz a paz, estava sobre ele. Sobre ele. Quando ele orou assim: Pai, se possível, afaste de mim este cálice. Você sabe que cálice era esse que ele estava falando? Era o cálice da ira de Deus, que ia ser derramada toda sobre ele. Cada gota da ira de Deus ia ser derramada sobre ele naquele momento da cruz do Calvário. A dor e o sofrimento que todos nós merecemos sofrer por causa dos nossos pecados, ele ia sentir ali naquela hora. Não o sofrimento de uma pessoa só, mas de toda a humanidade. Toda a ira de Deus tinha que ser derramada sobre ele naquela hora. E ele tinha que beber o cálice até o fim. Ele tinha que sofrer terrivelmente. Você sabe qual foi o maior sofrimento de Jesus na cruz? Você acha que foi os pregos nas mãos, nos pés? Você acha que foi as chicotadas? Se você acha isso, você está redondamente enganado. Teve algo muito pior. Muito pior. Que era isso que atormentava o Senhor. Porque ele sabia que ele ia passar por isso, e ele sabia que ia ser terrível. Sabe o que era? Ele ia experimentar ali na cruz o abandono de Deus. Você lembra que ele clamou: Deus meu, por que me abandonaste? Aquilo ali era real, irmãos. Naquele momento da cruz, você lembra que do meio-dia até as 3 horas da tarde houve trevas sobre a terra. Você sabe por quê? Porque Deus não manifestou a sua presença ali. Deus virou as costas para Jesus naquela hora, não por causa dele, mas por causa dos nossos pecados. Porque a ira de Deus era a única coisa que ele ia experimentar naquela hora. E a ira de Deus significa abandono, ser abandonado, ser totalmente desprezado. Esse é o resultado final da ira de Deus. É ser totalmente esquecido, abandonado. Foi isso que Jesus sentiu e experimentou ali naquela hora. Agora você imagine Jesus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, Deus, homem, que sempre esteve na presença de Deus, usufruindo da sua glória no céu. Mas como diz lá em Filipenses, ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e veio em forma humana, deixou a sua glória no céu. Ele começou a se humilhar e se esvaziar quando ele nasceu. E o ponto máximo disso, o auge, foi no momento ali da crucificação, onde ele experimentou um abandono da parte de Deus, por causa do meu pecado e do seu pecado, foi que ele passou por isso. Agora você consegue imaginar, não dá para imaginar, mas tente imaginar a dor que ele sentiu, a tristeza indescritível de ver o seu pai abandonando ele naquela hora por causa do nosso pecado, ele sendo santo, justo, perfeito e puro, não merecendo nada. Quem merecia estar ali era eu e você.
Mas nós não subimos ali naquela cruz porque Ele disse: não, fique aí, eu vou subir no seu lugar para te salvar. Foi isso que Ele fez. Mas nós é que merecíamos passar por aqui. Nós. E sabe por que nós nunca vamos compreender? Eu digo aqui para aqueles que são salvos, que creem em Jesus. Sabe por que nós nunca vamos compreender a dor que Jesus sentiu ali? Porque nós não vamos passar por essa dor. Sabe por quê? Porque Ele passou no nosso lugar para que a gente não precisasse sentir isso. Sentiu que é ser totalmente abandonado por Deus, totalmente esquecido, totalmente repudiado, sem sentir a presença de Deus de maneira nenhuma. Nós nunca vamos passar por isso, porque as únicas pessoas que vão sentir isso são as pessoas que vão ser condenadas ao inferno. Você sabe qual é o grande sofrimento do inferno? É isso que Jesus passou na cruz. O grande sofrimento do inferno não é fogo queimando. Se tiver fogo literalmente, mas não vai ser esse o grande sofrimento do inferno. O grande sofrimento do inferno é porque Deus vai estar lá, mas a única face de Deus que as pessoas lá vão ver é a ira de Deus, é o abandono de Deus, o desprezo. Elas vão estar totalmente abandonadas, lançadas fora, esquecidas por toda a eternidade. Nem um ser humano no mundo sabe o que é isso, nem quem está no pecado, porque mesmo quem vive no pecado hoje e não tem Cristo, ele ainda é abençoado por Deus. Todos os dias ele é abençoado por Deus. Só em ele ver o sol nascer, em ele poder respirar, em ele poder ter saúde, em ele poder ter uma família, trabalhar, ter alegrias na sua vida, poder ter uma certa felicidade limitada, mas ele tem por causa de benefícios que Deus dá. Mesmo as pessoas que não são cristãs, elas ainda usufruem de algo da bondade de Deus. Mas lá no inferno não haverá nada. É abandono total, é esquecimento total por toda a eternidade. Não dá para a gente imaginar, irmãos, o que é você estar num lugar e você não ter um segundo de alegria, você não ter um segundo de satisfação, você não ter um segundo de que você possa ficar feliz. Só dor, sofrimento. E você saber que não tem como acabar aquilo, que vai durar para sempre. Então foi isso que Jesus sentiu ali na cruz do Calvário, porque a ira de Deus estava sobre ele. Para quê? Para satisfazer a justiça de Deus. Naquele momento ali, todo o nosso pecado foi expiado, ou seja, foi pago o preço pelo nosso pecado. Por tudo que a gente fez e por tudo que a gente ainda vai fazer, já foi pago na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Ele sofreu a condenação merecida por todos os pecados. Sofreu no nosso lugar. Preste atenção nisso aqui que eu vou ler agora, como é interessante. Eu já estou terminando. Ele se tornou maldito para que nós pudéssemos ser abençoados. Você sabia que ele se tornou maldito ali na cruz? Porque a Bíblia diz lá em Gálatas que todo aquele que sobe ao madeiro é maldito. Eu vou já ler esse texto. Mas ele se tornou maldito para que nós pudéssemos ser abençoados. Ele levou sobre si as nossas injustiças para nos fazer justos aos olhos de Deus. Ele levou os nossos pecados para nos fazer santos. Ele pagou o preço por nós para que pudéssemos receber de graça. Ele foi punido para que a gente não sofresse condenação nenhuma. Ele sofreu a ira de Deus sobre ele para que a gente pudesse receber só o amor de Deus. Ele foi humilhado para que a gente fosse exaltado. Ele morreu para que a gente pudesse viver.
foi a troca mais injusta já feita na história. Você sabia disso? O justo, perfeito e santo Filho de Deus foi condenado para que a humanidade depravada, pecadora, impura, injusta e blasfemadora de Deus fosse perdoada dos seus pecados. Lá em Gálatas 3:13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. 2 Coríntios 5:21 tem um texto muito interessante que eu gostaria de ler, que diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Ou seja, Deus o fez pecado, no sentido de que colocou o pecado sobre ele. Não que ele era pecador, porque ele não era pecador. Para quê? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Você entende a maravilha do que Deus fez por nós, através do seu Filho Jesus Cristo, ali naquela cruz? Foi uma troca injusta, como eu disse, porque a gente pecador merecia ser condenado, merecia a ira, merecia pagar, e nada disso aconteceu. Ele, sendo santo, perfeito e justo, é condenado por pecados que ele não cometeu, sofre por algo que ele não fez, mesmo sendo santo. A ira de Deus é derramada sobre ele, para que a gente pudesse ser libertado do pecado, da injustiça, da impureza, para que a gente saísse das trevas para a luz, para que a gente não fosse condenado, mas para que a gente recebesse o perdão de Deus, a absolvição, para que a gente fosse alvo do amor de Deus. Porque depois que Jesus morre na cruz, sabe o que acontece, irmãos? Deus agora, Ele oferece a salvação a todas as pessoas. Nós vemos lá em Atos 17:30-31 dizendo assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos. Depois que Jesus foi crucificado, ressuscitou aos céus, o que foi que ele disse para os discípulos? Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Depois de Deus ter feito tudo isso, de Jesus ter morrido na cruz no nosso lugar, aí o que Deus está fazendo agora? Deus está bradando, clamando através da sua igreja, das pessoas que estão pregando o Evangelho e dizendo: se voltem para mim, creiam no meu Filho, o reconheçam como o Senhor e Salvador das suas vidas, para que vocês sejam perdoados, porque Ele já pagou tudo, Ele já morreu por vocês, agora a salvação é de graça. É por isso que lá em Efésios 2, capítulo 8 e 9 diz: pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Agora que Jesus morreu na cruz, ninguém precisa fazer nada, ninguém precisa fazer sacrifício nenhum. Você não precisa colocar uma pedra nas costas, sair andando de joelho até não sei aonde para pagar pelos seus pecados. Você não precisa se chicotear, você não precisa fazer obras de caridade visando conquistar o merecimento de entrar no céu. Você só precisa fazer uma coisa, é dizer: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, eu Te reconheço como meu Salvador, eu creio que o Senhor morreu na cruz no meu lugar,
e eu entrego a minha vida ao Senhor, eu quero te seguir, eu quero ser salvo. E aí a salvação vem de graça. Essa é a grande bênção do Evangelho. A salvação de Deus é totalmente de graça. Nós não precisamos pagar nada, nós não precisamos fazer nada. Basta você dizer: Senhor, eu quero. Deus, me salva dessa vida miserável, me tira das trevas, me tira da morte. Eu quero experimentar a vida eterna, eu quero te conhecer, eu quero andar contigo. Recebe a minha vida. Quando isso acontece, é como diz lá em João 1,12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Todo aquele que crê no nome de Jesus é recebido como filho de Deus, passa a ser da família de Deus. Naquele momento ele é perdoado de todos os seus pecados, não importa o que ele fez. Naquele momento ele recebe a vida eterna, a sua morada no céu está garantida. Naquele momento o Espírito Santo vem morar no seu coração, ele passa a ser a habitação de Deus. Já imaginou isso? Alguém que era habitação do mal, do pecado, escravizado por Satanás, passa a ser morada de Deus. Deus vem habitar dentro de você e passa a andar contigo todos os dias. Você vai ter acesso à presença de Deus. Basta você orar em qualquer lugar que você estiver e Deus estará ali para te ouvir, para falar contigo e para te abençoar. Deus te dará vida, Deus te dará perdão, te dará alegria verdadeira, felicidade real. E você vai ser amigo de Deus. Você vai poder dizer que tem comunhão com Deus, que conhece a Deus, que anda com Ele, que está na sua presença. Porque é isso que Deus faz na vida de todo aquele que crê. A pessoa nasce de novo, passa a ser nova criatura, como diz lá em 2 Coríntios, aquele que está em Cristo, as coisas velhas já passaram. Se eu não me engano é 2 Coríntios 5:20 ou 18. As coisas velhas já passaram e eis que se fizeram novas. A pessoa recebe uma vida nova, totalmente transformada. E o melhor, não termina aqui. Não termina aqui. Um dia você vai ver o sinal do Filho do Homem no céu, vindo nas nuvens do céu com grande poder e glória, para arrebatar o seu povo, e você estará no meio desse povo. Você subirá para se encontrar com o Senhor nos ares, num novo corpo glorificado, para estar para sempre com Ele no céu, por toda a eternidade, onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais pecado, só alegria, vida eterna, felicidade na presença de Deus, contemplando o Senhor face a face, andando com Ele, vendo Ele, conhecendo ao Senhor plenamente, e isso por toda a eternidade. É isso que espera aqueles que creem em Jesus, é isso que nos aguarda, é isso que nós esperamos. Essa é a esperança do povo de Deus. Foi para isso que nós fomos salvos, foi por isso que Jesus morreu na cruz, para que nesse dia glorioso nós estejamos na presença de Deus e Ele possa dizer: vinde benditos de meu Pai, para o reino eterno, preparado para vós desde antes da fundação do mundo. É isso que Deus vai dizer para você: venha, meu filho querido, para estar comigo por toda a eternidade, porque você creu, porque você acreditou, porque você entregou a sua vida a mim.
hoje eu vou honrar você. É isso que Deus faz. Essa é a vida eterna. Essa é a mensagem do Evangelho. Que mensagem linda, maravilhosa, gloriosa. Eu não me canso de pregar essa mensagem. Pregarei até o último dia da minha vida, porque não existe coisa mais linda do que dizer: Jesus morreu por ti, Ele ama você e Ele quer salvar a tua vida. Ah, se as pessoas entendessem, que elas tenham os seus olhos abertos para poder compreender o que significa isso, e possam dizer: amém, Senhor, eu recebo a tua salvação. Então que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.